Boa noite, você, meu amigo, minha amiga, que está na batalha aí do concurso da PB Saúde. Estamos aqui hoje para tentar fazer com você algumas questões e fazer uma grande revisão, né? Uma revisão, na verdade, sintética e objetiva de alguns pontos primordiais do que a gente entende que pode ser objeto de avaliação por parte da banca IDECAN. Meu nome é Nivaldo Isidro, sou advogado e estou junto com vocês nessa oportunidade para a gente colocar em prática essa revisão e tentar, como eu disse, observar e acertar esses pontos principais que serão objeto de avaliação. Então, sem mais demoras, vamos para a nossa revisão, nossas questões da banca IDECAN. Então, de maneira geral, a gente já pode relembrar aqui, né? Fixar que a nossa prova da PB Saúde vai constar 15 questões de português, 10 questões de legislação do SUS e o nosso objeto de estudo de hoje, 5 questões de legislação da PB Saúde, né? Legislação da PB Saúde que vai comportar o Estatuto da PB Saúde, né? O regimento interno da PB Saúde e o nosso Código de Conduta dos empregados públicos e servidores do Estado da Paraíba, né? Uma legislação que, de maneira geral, se aplica a todo o funcionalismo público do Estado da Paraíba, né? Tanto empregados como servidores, mas que tem no seu programa duas normas, né? Específicas da PB Saúde, como o nome diz, né? Da disciplina, a legislação da PB Saúde. Anteriormente, na primeira versão do edital, nós tínhamos a Lei Complementar 157, que é a lei complementar que autoriza a criação da PB Saúde, mas essa lei foi excluída do edital e hoje nós temos o Estatuto da PB Saúde, que é um decreto estadual, e o Regimento Interno da PB Saúde, que é uma norma, uma resolução do seu Conselho de Administração, que já já a gente vai explicar melhor sobre isso. Então, só reafirmando, nós temos 5 questões sobre a legislação da PB Saúde, mas lembrando que, como regra do edital, nós temos a necessidade de acertar 50% da prova, né, para nos mantermos dentro da zona de classificação, e o detalhe de acertar, não zerar, melhor dizendo, nenhuma disciplina disposta no edital. Então, apenas 5 questões da legislação da PB Saúde, mas que devem ser objeto da nossa atenção, já que não é possível, não é possível zerar nenhuma dessas disciplinas sem estar fora, sem continuar apto para a classificação, certo? Então vamos rapidinho aqui tentar revisar o que é a Fundação PB Saúde, né? Antes de entrar propriamente nas questões e nos dispositivos legais, é importante que a gente tente entender para depois olhar para a norma, tentar decorar as palavras-chave e fazer aquela leitura, né, da lei seca, que é uma leitura mais pesada, né, mais desgastante e exigente para aqueles que não são tão habituados ao estudo da norma. E aí, para facilitar, a gente tenta fazer primeiro esse panorama do que é a PB Saúde, né? Primeiro, então, a gente tenta entender que o Estado da Paraíba, né, como ente nacional, ele vai se dividir em três poderes, né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, certo? O nosso objeto de estudo é o poder executivo, né? Logicamente que em se tratando de decreto estadual, eu tenho essa como sendo uma norma emanada pelo poder executivo. O poder legislativo e o poder judiciário, obviamente, não são objeto de nosso estudo aqui na legislação da PB Saúde, mas cabe destacar que a Lei Complementar 157, que autorizou a criação da PB Saúde, foi emanada pelo Poder Legislativo, certo? Dentro do Poder Executivo, nós podemos dizer que existe a administração direta e a administração indireta. Qual é a diferença, professor? Na administração direta, eu tenho pessoas, eu tenho a mesma pessoa jurídica, sim, que é o que? O Estado da Paraíba. Como exemplo de administração direta, eu tenho a Secretaria Estadual de Saúde, nossa querida SES. Mas dentro da administração indireta, eu tenho a nossa Fundação PB Saúde. Mas também tenho
figuras como a autarquia, a sociedade de economia mista e a empresa pública. Perceba que nós, quando falamos de PB Saúde, falamos de fundação. Quando nós falamos de administração direta, nós falamos das secretarias. Os entes de administração indireta possuem com os entes da administração direta uma relação de vinculação. E é importantíssimo esse detalhe, porque ao observar a legislação da PB Saúde, nós temos de forma expressa que a PB Saúde é uma entidade vinculada à Secretaria de Saúde. E aqui a gente já pode obter uma pequena pegadinha que a banca pode tentar aplicar ao candidato, ao dizer que a PB Saúde é uma entidade hierarquicamente subordinada à Secretaria Estadual de Saúde, e não na sua legislação e na própria configuração do direito administrativo, nós temos que a fundação é uma entidade vinculada à Secretaria de Saúde e não subordinada. Perfeito? Um outro detalhe é que os entes da administração direta se confundem com o próprio Estado e são entes de direito público. Já a Fundação PB Saúde foi criada como uma fundação de direito privado. Perceba que dentro da administração indireta, eu tenho situações e entes que são de direito público, como as autarquias, mas as fundações de direito privado, as sociedades de economia mista e as empresas públicas são necessariamente entidades de direito privado, certo? Então, dentro do escopo do governo do Estado, é possível a gente fazer essa localização, esse entendimento, essa contextualização da PB Saúde. Lembrando, detalhes importantes que, como ente, como fundação, a PB Saúde é uma entidade de direito privado e como ente dentro da administração indireta vinculada à Secretaria Estadual de Saúde. Perfeito? Então, PB Saúde não é empresa pública, não é sociedade de economia mista, não é autarquia, muito menos ente da administração direta. PB Saúde é fundação pública de direito privado, compondo a administração indireta do Estado. E quais são as repercussões de nós termos a PB Saúde como sendo uma fundação pública de direito privado? Rapidamente aqui, nós podemos elencar algumas situações. PB Saúde é uma entidade não dependente. PB Saúde tem os seus colaboradores e empregados públicos regidos pela CLT. PB Saúde é uma entidade que não compõe o orçamento do Estado. Aqui eu quero fazer um destaque para essa realidade dos empregados públicos da PB Saúde serem regidos pela CLT. Nós podemos dizer que temos o conceito de servidor público a partir de duas vertentes. Uma vertente lato sensu, que diz que o servidor público é todo aquele que presta ou tem vínculo com o poder público. Nesse caso, nós teríamos tanto os servidores que a gente chama de estatutários, como os empregados públicos. Só que nós temos uma outra corrente, uma corrente stricto sensu, que trata que o servidor público é apenas o servidor estatutário. O empregado público não seria servidor público, certo? Mas, de maneira geral, o que precisamos levar para a prova é que o empregado público da PB Saúde, regido pela CLT, é empregado público, não é regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado. Ou seja, nós não somos estatutários, não seremos estatutários quando aprovados e nomeados e em exercício no nosso cargo na PB Saúde. Perfeito? Então vamos lá, fazendo esse contexto, essa contextualização, vamos para as nossas questões curtas, objetivas, mas que são suficientes para a gente tentar dar um panorama geral em alguns pontos principais da legislação da PB Saúde. Vamos lá. Questão 1. Conforme a legislação da PB Saúde, é correto afirmar que
A PB Saúde integra o Sistema Único de Saúde como entidade da administração pública direta. Perfeito, até aqui perfeito. Subordinada à Secretaria de Estado da Saúde do Estado da Paraíba. Perceba que aqui tem justamente aquele contexto que eu falei de colocar a PB Saúde como uma entidade subordinada. Então, a gente já arrisca isso aqui, porque a gente sabe que pela própria configuração do direito administrativo, a PB Saúde é uma entidade vinculada e não subordinada. Perfeito? Letra B. O orçamento da PB Saúde compõe o orçamento fiscal do Estado, do Poder Executivo Estadual, sendo entidade considerada dependente para fins de aplicação da Lei Complementar 101 de maio de 2020. Aqui a gente já risca compõe e já risca dependente, como vimos, como por ser uma entidade de direito privado e por disposição expressa da sua legislação, a PB Saúde não compõe o orçamento fiscal do Estado, muito menos é uma entidade dependente para os fins de aplicação da Lei Complementar 101. Letra C. A PB Saúde observará, em sua atuação, os princípios e diretrizes e normas do sistema de saúde suplementar, bem como as diretrizes de participação, proteção e defesa dos usuários de serviços privados de saúde, dado sua personalidade jurídica de direito privado. A PB Saúde possui personalidade jurídica de direito privado? Sim, como nós vimos, a PB Saúde é uma entidade, uma fundação pública de direito privado. Mas ser isso, ter essa configuração jurídica de entidade, não quer dizer que a ela se aplicam os princípios e diretrizes dos serviços privados de saúde, muito menos que ela compõe o sistema de saúde suplementar, que, a grosso modo, é aquele sistema de saúde que rege o que a gente entende como os planos de saúde. Pelo contrário, a PB Saúde é parte inalienável do SUS. Mesmo sendo uma fundação pública de direito privado, ela é componente do Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado da Paraíba. Então, qualquer questão que venha trazer a PB Saúde dentro do sistema de saúde suplementar e mais ainda afirmando que os seus princípios e diretrizes no que diz à prestação de serviço público de saúde leva em conta os serviços privados de saúde, essa questão está errada, já deve ser eliminada se a questão buscar a alternativa correta. Perfeito? Letra D. Para a realização de sua finalidade, compete à PB Saúde prestar serviços gratuitos de atenção integral à saúde em média e alta complexidade, incluindo assistência terapêutica e diagnóstica apenas. Com essa letra D, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e das senhoras para algumas pegadinhas clássicas de concurso público, que são essas palavras-chave que algumas alternativas trazem, como apenas, todavia, e expressões que limitam ou restringem ou ampliam muito a informação contida naquela alternativa. Nesse caso aqui em específico, a assistência terapêutica e diagnóstica apenas não traz de forma correta, de forma fidedigna, as finalidades e as disposições dos serviços que a legislação da PB Saúde traz como sendo os seus. Porque, ao analisar as disposições do Estatuto, principalmente no que diz respeito às suas finalidades e atividades, percebe-se que a assistência terapêutica, diagnóstica e de reabilitação fazem parte das finalidades e competências da PB Saúde. Então, perceba que a palavra apenas tenta restringir o campo de atuação da PB Saúde e é uma expressão que deve ser riscada e deve ser observada sempre com cuidado, porque provavelmente vai limitar a informação que aquela alternativa quer trazer a respeito da nossa PB Saúde. Perfeito? Então, letra E diz: a PB Saúde atuará visando assegurar a defesa do interesse da população paraibana na garantia de seu direito à saúde, bem como a prestação de serviços de forma a garantir a dignidade humana, a efetividade da atenção à saúde e a eficiência no uso dos recursos públicos. Perfeito.
nossa alternativa correta é a letra E. E aí, só para revisarmos, né, algumas informações, a letra de lei específica relacionada à questão anterior e algumas informações que nós já tratamos a respeito da PB Saúde. A Fundação Paraibana de Gestão em Saúde, fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, dotada de autonomia administrativa, financeira, patrimonial e quadro de pessoal próprio, rege-se pelo presente estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicadas. Destaco aqui para os senhores que a PB Saúde atuará com quadro de pessoal próprio, apesar de existir disposições estatutárias e regimentais que trazem a possibilidade de termos na PB Saúde servidores cedidos de outros órgãos, de outros poderes, perceba que majoritariamente é possível dizer que a PB Saúde atuará com o seu quadro de pessoal próprio. Do tempo da sua criação, não houve a absorção de nenhum quadro de pessoal de outras secretarias, nem mesmo da Secretaria de Saúde. Haja vista a própria realização daquele primeiro concurso público e a realização desse próximo concurso que os senhores, com certeza, terão muito sucesso. Parágrafo 1º. A PB Saúde integra o Sistema Único de Saúde, como vimos na questão, como entidade de administração pública indireta, vinculada à Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba. Então, perceba que Sistema Único de Saúde, administração pública indireta e vinculada são expressões que nós vimos na questão passada e estão dispostas expressamente na legislação da PB Saúde. O tempo de atuação da PB Saúde e o seu vínculo de vida são de caráter indeterminado. É lógico, é evidente que a PB Saúde, como entidade que prestará gestão e serviços de saúde, não podia ser criada com nenhum tipo de limitação temporal. E, como vimos também, o orçamento da PB Saúde não compõe o orçamento fiscal do Estado, sendo entidade considerada não dependente. Como vimos, então, alternativas que tentam colocar a PB Saúde como componente do orçamento fiscal ou considerando como entidade dependente devem ser tratadas como alternativas erradas. Para a realização de suas finalidades, é o que nós encontramos já no artigo 7º, compete à PB Saúde, dentro das diversas competências da própria entidade da PB Saúde que estão dispostas no artigo 7º, eu queria destacar para vocês prestar serviços na área de engenharia clínica, de reforma e manutenção predial, ampliação e construção de unidades de saúde, de apoio diagnóstico e terapêutico, de telemedicina, de aprimoramento de gestão do SUS, de assistência farmacêutica, de serviços de logística vinculados a serviços de saúde e medicina legal e verificação de óbitos, dentre outros na área de saúde. Então, uma questão poderia tentar confundir um candidato ao trazer que a PB Saúde não terá, dentro de suas competências, nenhuma atividade relacionada à engenharia clínica, à reforma, manutenção predial ou até mesmo à construção de unidades de saúde, por serem essas atividades predominantemente de engenharia, de construção, e a alternativa tentar vincular essas atividades a uma outra secretaria ou até mesmo a algum outro órgão que tenha essa competência. Mas perceba que, a partir do momento que essas atividades de engenharia, reforma e manutenção estejam ligadas à prestação do serviço de saúde, serão elas e estarão elas dentro das competências da PB Saúde. Perfeito? Vamos seguindo. Agora, algumas disposições acerca dos bens e do patrimônio e receita da PB Saúde. Veja comigo o que traz o artigo 10. Os bens da PB Saúde serão utilizados exclusivamente na consecução de suas finalidades, podendo ser alienados, que quer dizer vendidos, né? Mediante autorização específica do chefe do Poder Executivo Estadual, que é o nosso governador. Então, perceba que os bens da PB Saúde não podem ser utilizados para nenhuma outra atividade que não seja a consecução de suas finalidades legais.
e a palavra exclusivamente deixa isso de forma muito específica, muito amarrada. Então, nenhuma questão que tente trazer alguma exceção a esse uso dos bens da PB Saúde deve ser considerada como certa. Perfeito? Já o parágrafo único do artigo 10 diz que os bens considerados não essenciais poderão ser alienados sob a autorização do Conselho de Administração. Já já a gente vai ver que o Conselho de Administração é um órgão componente dos órgãos superiores da administração que tem a função de deliberar e tomar as decisões de, em última instância, na estrutura de governança da PB Saúde. Mas a informação que o parágrafo único quer trazer é que os bens considerados não essenciais poderão ser alienados sob a autorização do Conselho de Administração. Quando você conjuga o que está no artigo 10 com a disposição do parágrafo único, você percebe que existe uma autorização, existe uma necessidade de autorização específica para a alienação dos bens da PB Saúde, só que o parágrafo único traz um abrandamento, traz uma exceção a essa autorização específica quando se tratar dos bens não essenciais. Essa autorização, a partir sendo dada, melhor dizendo, pelo Conselho de Administração, é possível que haja a venda, a alienação dos bens não essenciais da PB Saúde. Já o nosso artigo 12, que também se relaciona aos bens, ao patrimônio e à receita da PB Saúde, diz que, no caso da extinção da PB Saúde, os seus legados e doações que lhe foram destinados, bem como os demais bens que venham a adquirir ou produzir, serão incorporados ao patrimônio do Estado. Perceba que nós não teremos, como possivelmente seria de concluir aquele aluno que tem um conhecimento maior do Código Civil, seria possível que houvesse a disposição de que os bens, no caso da extinção da PB Saúde, fossem direcionados a uma outra entidade que tenha a mesma natureza ou desempenhe as mesmas atividades. Mas perceba que o legislador, perceba que, melhor dizendo, que o decreto, o chefe do Poder Executivo, que o emitiu, quis determinar que, no caso da extinção da PB Saúde, seus bens sejam incorporados ao patrimônio do Estado da Paraíba. Ok? Já o artigo 13 traz de forma específica que constituem receitas da PB Saúde. Por não fazer parte do orçamento fiscal do Estado, é necessário que a PB Saúde tenha as suas receitas para custear a remuneração dos seus colaboradores e dos seus serviços. E quais são receitas? Quais são essas receitas? Rendas oriundas da prestação dos serviços, rendas oriundas do usufruto do seu patrimônio, os derivados de contrato, convênio e outros instrumentos congêneres por ela celebrados com o poder público. Então perceba que o artigo 13 traz uma série de conceitos do que constitui como sendo as receitas da PB Saúde. É importante que o candidato anote esses artigos para fazer a revisão completa em outro momento, ok? Então vamos lá, continuando. Ainda falando, né, do nosso estatuto, ainda lendo a legislação, ainda tentando buscar os principais artigos, nós vamos agora falar sobre a organização, a estruturação da PB Saúde. Tentar aqui trazer os principais pontos. Então perceba que o artigo 14 traz que são órgãos superiores da PB Saúde: o Conselho de Administração, a Direção Superior e o Conselho Fiscal. Perceba que a legislação traz como órgãos superiores, né? No plural, então nós temos o Conselho de Administração como órgão, a Direção Superior como outro órgão e o Conselho Fiscal como outro órgão. Perceba que não são cargos, não são agentes, não são diretores, são três os órgãos superiores. Dentro de cada um desses órgãos, teremos agentes, teremos cargos, teremos funções, mas se a questão perguntar quais são os órgãos superiores, nós temos como três órgãos colegiados: Conselho de Administração, Direção Superior, Conselho Fiscal.
A PB Saúde será regida pelo Conselho de Administração e administrada por sua direção superior. Perceba que do parágrafo 1º do artigo 14 é possível eu deduzir, tirar duas conclusões acerca da estrutura de governança da PB Saúde. A instância máxima de regência, de deliberação e de comando da PB Saúde é o seu Conselho de Administração. Já a instância responsável pela administração, pela gestão, pela execução das políticas, por colocar em prática todas aquelas determinações da legislação e as emanadas do próprio Conselho de Administração, será a direção superior. Então, eu tenho aqui no Conselho de Administração uma instância decisória e deliberativa, e no Conselho de Administração eu tenho uma instância de execução. Perfeito? Artigo 15. O Conselho de Administração é órgão de deliberação superior, controle e fiscalização da PB Saúde, composto por 8 membros, perfeito? E seus respectivos suplentes, nomeados pelo chefe do Poder Executivo Estadual. E quais são, professor, as competências desse Conselho de Administração? Eu quero que você anote aí, ou marque no seu material, o artigo 18 é aquele do Estatuto que traz todas as competências do Conselho de Administração. Antes de adentrarmos nas competências, é importante a gente lembrar que o Conselho de Administração, composto por 8 membros, vai trazer a representação de diversos órgãos da estrutura do governo estadual, bem como 2 representantes da sociedade civil. Então, em se tratando do Conselho de Administração, a gente pode dizer que nós temos 6 representantes do governo, da estrutura do governo, mais 2 representantes da sociedade civil dentro dessa estrutura de governança do Conselho de Administração, órgão de deliberação superior da PB Saúde. Dentro dos representantes do governo do Estado, nós podemos destacar quem? O secretário estadual de saúde, o secretário de administração, o secretário da Fazenda, o secretário de planejamento, veja, já temos 4, o PGE, Procurador-Geral do Estado, e o diretor superintendente da PB Saúde. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, os 6 representantes do governo do Estado que compõem o Conselho de Administração. Perceba que esses são os membros que a legislação chama de membros natos. Já aqui, na composição dos representantes da sociedade civil, nós temos um representante do COSEMES, que é o Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde, e eu tenho um representante do Conselho Estadual de Saúde. Então, perceba que dentro dos 8 membros que compõem o Conselho de Administração, recapitulando, tenho 6 componentes da estrutura do governo do Estado da Paraíba, mais 2 componentes da representantes da sociedade civil. Perfeito? Então, a gente tendo essa visão geral, né, essa visão macro do que é o Conselho de Administração, passa então agora a tentar ver e estabelecer algumas das principais competências, tá? Só lembrando, né, recapitulando, que o que a gente vê aqui hoje, nessa aula, não é a completude do que a legislação traz, mas alguns pontos principais. Então, a nossa leitura, as nossas questões hoje, elas não invalidam a sua revisão mais aprofundada e mais ampla, principalmente nessa reta final, nesses últimos dias que antecedem a prova, tá? Então, vamos lá, nosso artigo 18, que traz que compete privativamente, perceba, privativamente, nos traz a informação de antemão que essa é uma competência exclusiva, não cabe mais a nenhum outro órgão
superior da PB Saúde, apenas ao nosso Conselho de Administração. Estabelecer estratégias e diretrizes institucionais, além de metas, para o efetivo e eficiente desempenho de suas atividades na prestação do serviço público pela PB Saúde à população paraibana. É lógico que, como uma entidade, como órgão de deliberação superior, controle e fiscalização, estabelecer estratégias e metas faz parte da competência do Conselho de Administração. O inciso 5 do artigo 18, autorizar e celebrar o contrato, autorizar a celebração do contrato de gestão entre a PB Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde. Então, toda a atividade, toda a prestação de serviço da PB Saúde se dá a partir da celebração de contrato de gestão. E aí, quem autoriza a PB Saúde a celebrar esses contratos de gestão? O próprio CONSAD, o próprio Conselho de Administração. Perfeito? Então, tendo visto, né, esses detalhes mais específicos com relação ao nosso Conselho de Administração, a gente vai para a questão 2, que traz que sobre as instâncias e órgãos superiores da PB Saúde, conforme sua legislação, pode-se afirmar que são Conselho de Administração, Conselho Diretor e Conselho de Ética. Perceba que nós não temos essas expressões na nossa legislação. Direção Superior, Conselho Fiscal e Conselho de Administração. Já temos aqui a nossa alternativa, letra B. Mas vamos olhar as outras e tentar achar os erros. Conselho Consultivo, não temos em nenhum momento na legislação essa expressão. Direção Executiva, muito menos. Conselho Fiscal, sim, nós até temos, mas as outras duas expressões invalidam a alternativa. Direção Superior, sim. Conselho de Gestão, não. Nós temos Conselho de Administração. Conselho Fiscal, nós temos sim. Direção Executiva, de forma nenhuma. Conselho de Administração, sim. Conselho Fiscal. Perceba que nós temos a possibilidade de ter uma questão simples, mas que tentará fazer uma confusão de palavras e confundir o candidato. Certo? Terceira questão. Acerca dos empregados da Fundação PB Saúde. Vamos lá. A Fundação terá quadro de empregos e estrutura remuneratória, contendo normas de conduta e processos administrativos disciplinares, compreendendo os diversos casos, em conformidade com o disposto no Estatuto dos Servidores do Estado da Paraíba. Perceba que essa é uma questão, uma alternativa que tenta confundir o candidato, atrelando o quadro de empregos e a estrutura remuneratória da PB Saúde ao disposto, ao que está contido a lei maior dos servidores, que é o Estatuto. Mas lembre-se que nós não somos servidores públicos estaduais, somos empregados públicos estaduais. Então, não se aplica ao colaborador, ao empregado da PB Saúde, o disposto no Estatuto do Servidor. Portanto, letra A está errada. Letra B, ainda tratando sobre os empregados da PB Saúde e sua estrutura de pessoal, diz que o concurso ou processo seletivo público poderá ser realizado para a contratação permanente de empregados em classes ou níveis distintos de um mesmo emprego, conforme disponibilidade financeira e de vagas. Será? Vamos para a próxima. Vamos deixar essa em stand-by. É importante também adotar essa estratégia muitas vezes quando você se depara, quando você está diante de uma alternativa que lhe deixa dúvidas. Passe para a próxima, não se desespere, mas tente ser objetivo na resolução dessas questões, dessas alternativas. Letra C. Para atender necessidade temporária de interesse público, a PB Saúde poderá contratar pessoal técnico por prazo determinado de até 6 meses. Até aqui, perfeito. Mediante processo seletivo simplificado, perfeito. Da análise da nossa legislação, a gente percebe que as necessidades temporárias de pessoal da PB Saúde se darão pela realização de um processo seletivo simplificado, podendo haver prorrogação desde que o prazo total do contrato não ultrapasse 24 meses.
Será que é isso que nós temos na nossa legislação? De forma nenhuma é possível identificar na nossa legislação que o prazo máximo desse tipo de contratação será de 12 meses. Perfeito? Letra D. A APB Saúde organizará o seu quadro de empregos e estrutura remuneratória de acordo com o plano proposto pelo Conselho de Administração e aprovado pelo Poder Legislativo. A alternativa tenta, mais uma vez, levar o candidato ao erro, tentando fazer uma similitude, uma analogia, uma semelhança com a dinâmica reproduzir a dinâmica que é aplicada aos servidores estatutários. Nosso quadro de pessoal é aprovado pelo Conselho de Administração e proposto pela direção superior. Então, o Poder Legislativo, de toda forma, não interfere, não participa da aprovação e da construção do nosso quadro de empregos e estrutura remuneratória. Por quê? Porque nós somos uma entidade de direito privado. Perfeito? Letra E. Os incrementos nas despesas com pessoal somente poderão ocorrer quando indicados previamente no orçamento anual do Estado da Paraíba, o qual poderá ser modificado em razão do aumento de receitas e previstos em contratos de gestão ou instrumentos congêneres. Mais uma vez, a questão e as alternativas tentam confundir o candidato, tentando aplicar uma similitude, uma analogia com a sistemática dos servidores estatutários. Então, o nosso incremento de despesa com o pessoal não precisa estar previsto no orçamento anual do Estado, até porque a PB Saúde não compõe o orçamento fiscal do Estado. Então, como disposição expressa da nossa legislação, no que diz respeito aos empregados na PB Saúde, nós temos como alternativa correta a letra B, valendo novamente a nossa leitura. O concurso ou processo seletivo público poderá ser realizado para a contratação permanente de empregados em classes ou níveis distintos de um mesmo emprego, conforme disponibilidade financeira e de vagas. Perfeito? Vamos lá, nossas próximas questões, nossa próxima questão, melhor dizendo, vai trazer para nós agora uma análise rápida e objetiva no que diz respeito ao nosso regimento interno. Perceba que até agora nós tratamos do Estatuto da PB Saúde, mas é importante que nesses dias que antecedem a prova, você, candidato, também faça uma leitura, faça uma revisão do nosso regimento interno. Perceba que o chefe do Poder Executivo Estadual quis que, juntamente com o Legislativo, quisesse criar camadas acerca da legislação da PB Saúde, acerca das normativas da PB Saúde. Então, nós temos a Lei Complementar 157, o Estatuto e o decreto e o regimento interno. Então, cada disposição dessa traz uma camada de normas acerca da PB Saúde. Então, é importante, como eu disse, a gente não menosprezar nenhuma delas e, além de fazer o estudo do Estatuto, fazer também o estudo do regimento. Até porque algumas disposições como essa que nós estamos colocando na tela estão presentes apenas no regimento. Então, as competências do diretor de atenção à saúde, bem como as disposições acerca das assessorias executivas e gerências, só estão disponíveis lá no nosso regimento interno. Quando a gente fala de direção superior, só relembrando, nós temos o diretor superintendente, nós temos o diretor administrativo financeiro e nós temos o diretor de atenção à saúde ou a diretoria de atenção à saúde. E é especificamente dela que nós vamos tratar aqui no artigo 19, trazendo algumas competências, certo? Como eu disse, algumas. Então, você vai anotar o artigo 19 lá do nosso regimento interno e vai tentar revisar todas as competências da diretoria de atenção à saúde. Mas aqui a gente traz duas bastante interessantes, que são elas: coordenar as estratégias de cuidado, as atividades científicas e as que visem a incorporação de tecnologia para a PB Saúde e colaborar com aquelas relacionadas ao desenvolvimento técnico-assistencial, sempre com base nas melhores evidências em saúde.
Já a do inciso 11 traz que elaborar e emitir parecer técnico sobre a viabilidade de desenvolvimento de planos operativos e futuros contratos de gestão propostos para a PB Saúde. Então, veja que, de maneira geral, as competências da Diretoria de Atenção à Saúde estão, como o nome diz, interrelacionadas com atividades de atenção, de promoção e das atividades fins da PB Saúde, né? Já o artigo 30 vai trazer uma disposição acerca das gerências e assessorias executivas, mais especificamente no que diz respeito às assessorias executivas, que são órgãos componentes e de assessoramento da direção superior. Então, perceba que a direção superior, conforme o artigo 30, contará com as seguintes assessorias executivas, nos termos do regimento que está no nosso edital: assessoria executiva de assuntos jurídicos, assessoria executiva de inteligência operacional e desenvolvimento institucional e uma assessoria executiva de comunicação, relações institucionais e gestão de imagem corporativa. Perfeito? Então vamos lá, nossa quarta questão, acerca das competências da Diretoria de Atenção à Saúde dispostas no regimento interno da PB Saúde. É incorreto afirmar. Deve a Direção de Atenção à Saúde estabelecer intercâmbio com atividades, serviços, empresas, instituições de ensino, institutos, departamentos que constituam parceria no desenvolvimento de estratégias de atenção à saúde da Fundação. Perfeito, alternativa correta, não é o que estamos procurando. Perceba a palavra-chave, estratégias de atenção à saúde. Letra B, entre as competências da Direção de Atenção à Saúde está a de gerir o processo de pactuação dos contratos de gestão no tocante às prioridades, resultados pactuados, estratégias, planos de atividade, funcionamento e organização dos serviços de atenção à saúde, bem como acompanhar, junto com o diretor administrativo e financeiro, o controle, o monitoramento e a avaliação dos contratos. Perfeito, essa é uma competência da Direção de Atenção à Saúde. Nós estamos buscando a alternativa incorreta. Letra C. Compete à Diretoria de Atenção à Saúde coordenar os gerentes executivos e líderes do processo de atenção à saúde, com vistas a permitir que estes alcancem os objetivos e metas definidos pela direção superior. Perfeito, palavra-chave, a atenção à saúde dentro de suas competências. Letra D. É dever da Diretoria de Atenção à Saúde propor estratégias e ações visando a captação de recursos, para o desenvolvimento institucional da PB Saúde, incluindo doações, patrocínios e investimentos, ampliação da prestação de serviços. Aqui, já me chama a atenção uma competência da Diretoria de Atenção à Saúde relativa à captação de recursos. Aqui eu já ligo o alerta. Vamos para a letra E, apenas para tirar a prova dos 9. Cabe à Diretoria de Atenção à Saúde dotar os serviços de saúde da Fundação de capacidade resolutiva com o fim de alcançar eficiência e efetividade no cumprimento dos contratos de gestão. Então, realmente, a nossa alternativa incorreta é a letra D, porque tenho uma competência que visa a captação de recursos e essa não é uma das competências da Diretoria de Atenção à Saúde, seria uma competência da nossa diretoria administrativo financeira. Por fim, vamos para a nossa quinta e última questão, tá? Uma revisão rápida, mas é uma questão que, não menos importante, trata do nosso decreto 44.504. Perceba que, até agora, nós tratamos da estrutura da PB Saúde, sua estrutura de governança, sua estrutura de funcionamento, detalhes sobre o Conselho de Administração, funcionamento dos seus órgãos superiores, mas nós temos no decreto 44.504, que é o decreto que está lá no seu edital, nós temos uma norma diferente, uma norma que vai tratar sobre o nosso Código de Conduta dos Servidores Públicos e Empregados Públicos Civis do Estado da Paraíba. Então vamos lá para a nossa quinta e última questão. A ocorrência de conflito de interesse depende da existência de prova de lesão ao patrimônio público do Estado, do recebimento de qualquer vantagem ou ganho pelo servidor empregado público. Perceba que nós temos aqui uma palavra depende.
E aí a gente já pode fazer para você o destaque que o Código de Conduta, como o nome já diz, é uma normativa que exige do servidor condutas na sua atuação, bem como traz a vedação de algumas condutas, bem como traz disposições referentes ao que seria um conflito de interesse, regimes de benefícios indevidos. Então, como sendo uma norma de conduta, é lógico que ele vai não apenas traçar um panorama geral, mas como realmente estabelecer diretrizes ali para serem aplicadas no dia a dia. Então, quando você diz que a ocorrência de um conflito de interesse dependeria da existência de lesão, você está justamente indo ao encontro do que dispõe hoje toda a legislação de probidade administrativa, de conduta, de compliance, de integridade. O conflito de interesse, para garantir a probidade administrativa, ele vai independer realmente da existência de prova ou de lesão patrimônio público. Então, a nossa alternativa A já se coloca como uma alternativa incorreta. Alternativa B, a ocorrência do conflito de interesse depende da existência do recebimento de valor, do recebimento de qualquer vantagem ou ganho pelo servidor público, ou terceiro condoro, conforme disposições da legislação de improbidade administrativa. Mais uma vez, tenta confundir o candidato ao misturar com outras legislações, mas a palavra depende também já nos coloca essa alternativa como errada. As propostas de trabalho ou de negócio futuro no setor privado e qualquer negociação que envolva conflito de interesses devem ser imediatamente informadas pelo servidor ou empregado público estadual a quem de competência, quando da sua aceitação. Aqui a gente poderia considerar essa alternativa correta, mas a expressão quando da sua aceitação já torna ela errada, porque a legislação lá vai trazer o seguinte, que todas essas informações relacionadas a possíveis propostas futuras de negócio ou de trabalho que venham a gerar conflito de interesse devem ser informadas mesmo antes de sua aceitação. Percebe que aqui eu tenho a restrição da informação da alternativa, mas você tem que se atentar para as expressões, como eu disse, que restringem. Então, mesmo antes da aceitação, essas informações devem ser prestadas. Letra D. Configura-se como conflito de interesse prestar serviços, ainda que eventuais, à empresa cuja atividade seja controlada pelo ente ao qual o agente público está vinculado. Configura conflito de interesse e conduta antiética. Letra D. Perfeito. Vamos ver qual é o erro da E? No relacionamento com outros órgãos e entidades da administração pública do Estado, o servidor ou empregado público poderá esclarecer a existência de eventual conflito de interesse, devendo tal comunicação ser compulsória apenas nas situações envolvendo o órgão ao qual está vinculado. Perceba que nós temos aqui duas palavrinhas que invalidam a alternativa poderá e apenas. O apenas tenta restringir a situação de conflito de interesse e o poderá, quando na verdade a legislação traz a expressão deverá. Todas essas situações onde o relacionamento com outros órgãos possa existir conflito de interesse, o servidor deverá fazer a comunicação, inclusive nas situações envolvendo o órgão que está vinculado. Certo? Então, pessoal, eu queria rapidamente aqui agradecer a vocês, né? Nossa revisão hoje é uma revisão que tenta ser objetiva, tenta trazer alguns pontos específicos, mas que não exclui outros pontos importantes. Então, recomendo a você que mantenha a sua leitura, principalmente nesses dias que antecedem a prova. Tente achar ali os principais pontos da legislação, lendo realmente o que importa, lendo a letra da lei, para que no dia da prova você, com tranquilidade, consiga acertar e fechar as 5 questões. Muito obrigado e bons estudos e uma boa prova.